Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez falando EBD, trazendo a lição bíblica da CPAD, Sala dos Jovens, lição de número 13. Isto quer nos dizer que é a última lição do trimestre, do terceiro trimestre do ano de 2024. E aqui está a quarta lição do quarto trimestre de 2024, que nos trará o tema o alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Estamos encerrando um livro escatológico, uma revista, uma lição escatológica, E o tema de hoje é o fim de todas as coisas. Veja, porque eu sempre digo que o aluno ele precisa ser frequente, ele precisa estar matriculado, ele precisa ser assíduo à escola bíblica dominical. Veja, nós falamos, a lição de hoje vai falar sobre o fim de todas as coisas. Veja, e quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de coisas futuras. E, obviamente, a lição, quando nós falamos de escatologia, ela traz uma certa preocupação, não para todos, mas uma grande parte vai se preocupar. E nós vimos no decorrer que nós não precisamos nos preocupar com a grande tribulação, nós não precisamos nos preocupar com o inferno, porque nós estaremos vivendo de uma tal maneira de não estarmos na grande tribulação e de não sermos lançados nas trevas exteriores. Obviamente, como? Quando nós acompanhamos, quando nós vivemos de maneira sábia. E como vamos viver de maneira sábia? Pronto, o próximo trimestre. Vamos ligar já um tema a outro. Alcance um futuro feliz e seguro, porque aqui já nos mostrou o fim de todas as coisas. Ora, se ele está nos mostrando o fim de todas as coisas, ele está nos mostrando o futuro. E a lição que vem, ela vai falar sobre alcançar um futuro feliz e seguro. Então vejam bem, uma vai complementar a outra. Nós faremos o possível para concatenar uma lição com a outra, unir, ligar, procurar ganchos que nos lembrem, veja, apesar de todas estas dificuldades, estes problemas, mas nós podemos alcançar um futuro feliz, um futuro. Porém, esse futuro ainda será aqui na Terra e nós podemos acompanhar. Por isso que o aluno ele não pode perder a escola bíblica dominical. Eu não estou falando aqui dos canais do YouTube, estou falando da sua escola bíblica dominical, na sua igreja, na sua denominação, o seu professor, o seu superintendente, o seu pastor. Logicamente, eu sempre vou repetir isso. O nosso objetivo não é suprimir a frequência do aluno na igreja, mas sim trazer subsídios, trazer algo além, ou aquilo que Deus nos mostrou, aprendemos na lição, trazemos a vocês, e vocês, obviamente, vamos dizer, juntar ao que vocês já têm. Tá? E no domingo, você vai acompanhar mais o seu professor, quer dizer, você tem 3 formas de aprender, de aprendizado. Então, pelo menos a minha parte não é suprimir de jeito nenhum, suprimir a igreja, ir à escola dominical, você ouvir o seu professor e você estar juntamente com seus amigos e irmãos na sala da sua faixa etária. A nossa visão é auxiliar, é ajudar, é trazer algo além ou um subsídio a mais para a sua aula ou para o seu aprendizado. Tá bem? Então, como eu disse, essa lição vai ser ministrada no dia 29 de setembro de 2024. O tema dela é o fim de todas as coisas. Onde está baseada a nossa lição? No texto principal, Daniel capítulo 12, o versículo de número 3, está escrito: os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente.
Veja que nós temos aqui dois adjetivos, os sábios e os que a muitos ensinam, e os que a muitos sábios, e aqui a muitos ensinam o quê? A justiça. Então vejam bem, se existem sábios e muitos que ensinam a justiça, obviamente existe o contrário. Aqueles tolos que ensinam a injustiça, ou praticar a injustiça, ou toda forma de transgressão à vontade de Deus. O resumo da lição, Deus é soberano da história, é o soberano da história, e no final de todas as coisas, trará juízo aos ímpios, vejam, e libertará o seu povo fiel. Outros dois objetivos interessantes, duas visões interessantes que nós temos aqui: juízo para os ímpios e libertação para o povo fiel. Tá? Este é o resultado, no final de todas as coisas, este será o resultado. Tá bem? Então, uma parte, quer dizer, aqueles que praticaram a impiedade, aqueles que praticaram a injustiça, esses receberão o quê? Juízo. E os que forem fiéis ao Senhor receberão o seu galardão, será o quê? A libertação, a liberdade. E tudo aquilo que nós veremos na lição de hoje. Tá bem? Então, lição de número 13 tem os seus 3 objetivos. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final. Então, veja que não é assim de qualquer maneira. Vamos explicar que é necessário uma preparação quando nós vamos viver espiritualmente, ou piamente, ou piedosamente em Cristo Jesus. Paulo disse que nós sofreríamos perseguições. E, obviamente, Daniel, ele passou aí toda a sua vida adulta dentro da Babilônia, dentro de um cativeiro, que foram 4 grandes impérios, e em todos eles ele foi perseguido. E para que isso aconteça, para que nós vivamos uma vida isenta, como ele fez a opção já no princípio de não se assentar ou não comer os manjares do rei, é necessária uma preparação. Não dá para encarar uma vida espiritual, uma batalha espiritual, como nós veremos aqui, de qualquer maneira. Por que nós temos visto tantas pessoas sofrendo derrotas fragorosas, trazendo escândalo, trazendo vitupério, trazendo coisas que não deveriam, e o próprio Cristo diz: e ai daquele por quem vi estas coisas, ai daquele. Mas por quê? Porque nós simplesmente não nos preparamos, nós achamos que vai ser assim de qualquer maneira, eu vou sair pisando na cabeça de todo mundo, né? Tem um povo assim que gosta de falar isso, que vai pisar na cabeça, que vai pisar nas costas, que vai marchar por cima, mas não tem um mínimo de preparação espiritual. E põe, pisa na cabeça do jacaré, meu amigo, ele vai comer o pé. E não estamos falando de jacaré, né? Não estamos falando de jacaré. Então, veja bem, explicar que como se deu a preparação deste grande homem de Deus, deste grande profeta do Senhor, para receber a mensagem final. O segundo objetivo é conhecer a revelação do futuro dada ao profeta. Então, vamos estar a par daquilo que foi revelado a ele, que foi mostrado a ele, que não somente para ele. Tá bem? Como creem, né, os sensacionistas, algumas linhas de interpretação, que eles não acreditam que as profecias elas têm passado, presente e futuro. Não, elas são somente para aquele período e tão somente para isso. Não tem efeito, vamos dizer assim, a longo prazo. Algumas profecias, vamos dizer, Daniel não tem nada a ver com a gente hoje. Ora, mas vamos ver que está completamente fora esta ideia, este pensamento. Porque nós vamos conhecer a revelação do futuro, quer dizer, escatológico, que viria lá na frente, que foi dada ao profeta. E esta envolve a nós também e a igreja de hoje. Entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. Tá bem? Nós ouvimos muito, hoje até nem tanto, talvez porque arrefeceu-se o ímpeto de uma determinada religião, mas eles gostavam muito de tocar nisso aqui antigamente, no tempo da minha mocidade. Eu ouvi muito, eles vinham nas nossas portas com esta batalha, com isto, com aquilo outro. Agora nós vamos conhecê-la de verdade. Também não é que não vai existir. Porém, existem coisas que, mesmo que elas venham a existir, as explicações que estão sendo dadas por algumas linhas de pensamento, elas não são as corretas.
e nós precisamos entender, principalmente nós, os pentecostais, a visão pentecostal, o ensino pentecostal, nós precisamos entendê-la da melhor maneira possível através das Sagradas Escrituras, tá bom? Não é porque a pessoa vive errado, não é porque certa religião não é correta, não quer dizer que aquilo que ela está falando não vai acontecer. E eu tenho que duvidar daquilo. Não, vai acontecer determinadas coisas, mas não da maneira como está sendo explicado. Tá bem? É por isso que eu sempre digo que toda história tem dois lados. Assim como as moedas, toda história tem dois lados. Tá bem? No nosso caso, três, porque tem o lado da pessoa, o meu lado, e o lado de Deus, que está ciente de todas as coisas. Tá bem? Na interação que está na revista, eu separei aqui uma coisa que me deixou bastante emocionado. Bastante emocionado, por quê? Porque ele me mostra que Daniel agora está nos seus 80 anos de idade. Tá bem? Nos seus 80 anos de idade. E ele, obviamente, em todos estes quase 70 anos que ele viveu dentro do cativeiro, a sua única missão era agradar a Deus e ajudar o seu povo. Segundo ele coloca aqui nesta interação, o escritor, no entanto, veja, aqui nesse momento, o rei já havia dado permissão. Aqui já está terminando o cativeiro, já está terminando esses 70 anos que foi profetizado por Jeremias. Porém, não se sabe por quê. Lógico, nós podemos dizer, foi a vontade de Deus, é o momento em que Deus faz uma última revelação, mas Daniel não vai, uma parte vai, a outra fica. Daniel agora está angustiado porque foi um bom número para lá, né, cerca de 50 mil pessoas, porém não ia o andamento. Quando nós lemos o profeta Ageu, ele tem uma disputa com o povo, ele diz, então quer dizer que não é tempo de concluir ou de reerguer a casa de Deus, enquanto vocês estão morando nas suas casas estucadas, nas suas casas. Ageu começa a lembrar o povo que eles estão vivendo de maneira sossegada. Aí ele diz assim, é por isso que vocês plantam e não colhem, vocês se vestem, mas não aquecem. Tá bom? Vocês ajuntam e não conseguem guardar. E os que ajuntam em saquitel furado. Quer dizer, coloca por aqui e cai lá pelo fundo, porque está furado. Veja, esta preocupação também machuca o coração já do ancião Daniel, mais de 80 anos, ou mais ou menos 80 anos. Alguns colocam aí que ele ficou até os seus 86, alguns colocam aí, ele ficou até os seus 86 anos, fazendo a base de que ele entra na Babilônia pelo menos com 16, 17 anos, na sua... vamos dizer assim, na sua mocidade, né? Porque para nós a mocidade é dos 18 aos 25 na escola bíblica dominical, a faixa etária dos jovens é dos 18 aos 25 anos. Então ele entrou mais ou menos aí, entrando na sua mocidade. E Daniel ficou ali por este tempo. Mas o que me chamou e me deixou bastante emocionado foi a questão que ele diz assim, olha... nesse ponto crucial, que eu contei todo um resumo, Deus ainda tinha uma última revelação para transmitir. O que me chamou, deixou emocionado, é que ele fala assim, e ainda fico emocionado, ao seu dedicado servo, e essa revelação foi registrada nos capítulos 10 a 12. Assim, nesse derradeiro estudo, somos conduzidos à conclusão da missão profética de Daniel. Este homem amado no céu está encerrando a carreira de fé e o seu testemunho público. Ora, quem disse isso também? Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Então vejam bem, o que me chama a atenção é que ele coloca algumas coisas boas para Daniel. Veja, chama ele de servo dedicado, chama ele de um homem amado no céu.
e agora ele está encerrando a sua carreira. Veja, que coisa linda, quando nós conseguimos encerrar alguma coisa, quando nós conseguimos chegar ao fim de alguma coisa, e o término, a nossa conclusão, traz para nós certos... eu não vou dizer que nós fazemos para receber os elogios, mas veja que um homem que agora já um ancião, já de dias, vamos dizer assim, cerca de 80 anos, ele é chamado de quê? De amado no céu. E ele está encerrando a carreira de fé e o seu testemunho público. Quando nós olhamos todo o período em que Daniel está no cativeiro, Daniel não dá uma unha sequer de mau testemunho. Pelo contrário, ele se manteve fiel. Como ele não aceitou os presentes do rei na sua mocidade, já nos últimos tempos, nos últimos dias, com mais de 80 anos, ele continua firme de não comer dos manjares do rei. Ele não quer. Então vejam bem, a lição vai nos levar para este caminho de um homem que tem uma jornada triunfante, de um homem que tem uma jornada vitoriosa. E é isso que nós precisamos aprender com ele, né? Com a vida de Daniel. E é o que vai nos transmitir a lição de número 13. Então, nós quando olhamos para isso, nós precisamos prestar muita atenção na nossa vida, no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Na introdução, o escritor ele coloca aqui que anteriormente o profeta havia tido sonhos e visões. Agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada. Talvez seja por isso que Daniel ele não sai da Babilônia. Ele fica na Babilônia, ele não sai. O seu fim, a fim da sua vida, é ali dentro. É ali dentro, mesmo com o cativeiro já terminado. Mas veja bem, Deus guardou o melhor para o final. Ele teve visões, ele teve sonhos, mas agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito, por meio de uma experiência com o Filho de Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Daniel passar por todas estas provações. Veja que a última conversa, a última revelação de Deus para com o seu servo amado, não é através de sonhos, não é através de visões, não é anjo, não é arcanjo, não. Veja, a experiência com o Filho de Deus, com o próprio Filho de Deus. Então vejam bem, quando nós conseguimos suportar, passar pelos caminhos, seja de espinhos, sejam caminhos de pedras, sejam caminhos de águas profundas, Isaías diz, ainda que passe pelo fogo, que eu passe pela água. O importante é que do outro lado da minha prova, eu vou encontrar com quem? Com Jesus Cristo de Nazaré. E esta é a motivação principal da minha vida espiritual, da sua vida espiritual. Podemos passar por momentos difíceis na vida. Veja que Daniel, em todas as vezes, Daniel é perseguido, Daniel é vituperado, Daniel é tentado por pessoas para pecar contra Deus, mas ele, mesmo sofrendo ameaças e até danos à sua própria vida, ele se mantém fiel. E agora nós vemos aqui que na introdução o escritor já nos diz assim, que olha, ele anteriormente, o profeta, teve visões e sonhos, mas agora o Senhor guarda ele, concede a ele uma revelação mais elevada. Por que mais elevada? Porque agora não é com anjos, não é com querubins, não é com serafins, não é com nenhum ser espiritual criado. Agora é o próprio Filho de Deus que vai conversar com Daniel. Olha que maravilha! Quando nós conseguimos passar por todos os processos, nós temos a certeza que naquele momento estaremos conversando com Cristo. O próprio Cristo é quem nos auxiliará, é quem nos susterá, é quem nos manterá. Veja, primeiro, quando eu disse da preparação, por quê? O escritor coloca aqui, preparando-se para receber a mensagem do céu. Hoje em dia nós vemos aí pessoas à torto e à direita, dizendo, Deus me falou, Deus mandou, quando Deus não mandou, Deus não falou nada.
Porque quando Deus manda, quando Deus tem, eu posso ter isto como regra? Posso. Geralmente, quando Deus tem algo na vida de alguém, ele vai ter que se preparar para receber aquilo que Deus tem na vida dele. Por quê? Veja bem, a aflição de Daniel. Veja que a revelação aqui não foi dada numa festa, num churrasco, não, foi através de aflições. A aflição de Daniel, porque, como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição e de tristeza. 10:2, né? Capítulo 10, versículo de número 2. Ninguém é tão forte que não possa se abater. É neste momento que nós nos preparamos, porque sabemos, o próprio Cristo nos disse, olha, vamos nos preparar, porque a carne está fraca. Mas o espírito tem que estar preparado, ainda que a carne seja fraca. E quando usamos este termo, não estamos dando aqui aval, não, a carne é fraca, eu vou cair no pecado. Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando as provações são quase que insuportáveis, porque Deus não é injusto para me dar uma cruz além da que eu posso, não me dar um sofrimento além do que eu posso suportar, e com a aflição o Senhor também me dá um escape. Veja, mas porém eu tenho que me lembrar que eu não sou tão forte e eu preciso me preparar espiritualmente para receber as revelações de Deus ou aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Não é de qualquer maneira, meu irmão. Senhor professor, lembre o seu aluno que não é de qualquer maneira que nós vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nós seremos transbordantes do Espírito de Deus, não é vivendo de qualquer maneira. Eu me lembrei agora de um hino muito antigo, dizendo assim, que não é de qualquer maneira que eu irei receber. Vai vivendo de carona, é a decisão que toma, se não tenha com razão, pois não quer pagar o preço. E na Bíblia eu conheço, não é fácil não. Aí ele repete, não é fácil não. Então veja, nós precisamos nos lembrar disso, que para termos algo especial com Deus e da parte de Deus, nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque não será uma vida fácil. Veja, a aflição de Daniel. Daniel, ele se aflige. Daniel se entristece. Já passei os motivos, talvez, porque o povo não estava nem aí em reconstruir a igreja, vamos chamar assim, o templo. O povo não estava nem aí em sair da Babilônia, do cativeiro, porque estava todo mundo vivendo regaladamente. Quando nós estávamos aqui na lição dos adultos, falando de Mardoqueu, falando de Esther, quer dizer, falando de Esther e de Mardoqueu, consequentemente, nós vamos ver que ele alerta a sua prima e diz para ela, olha, talvez Deus te colocou você nesse lugar aí para este momento, mas se você não fizer, o socorro vai vir de outra parte. Mas você e a casa do teu pai vai sofrer. Porque o que Amã tinha planejado não era só contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. Então veja, e aqui está assim, os que foram não estão nem aí, não estavam preocupados, os que ficaram não queriam sair porque acostumaram a viver como escravos, estavam vivendo uma bela vida, uma boa vida, e não queriam se envolver. Então vejam bem, então nós temos três tipos de crentes. O primeiro, que vai para o lugar, mas não se envolve, não está nem aí. O outro que não quer nem sair do seu local de conforto, do seu lugar de conforto. E o terceiro, que se aflige com tudo isto, mas também não deixa de fazer. Ele se prepara para fazer a sua parte. Lógico, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então vejam bem, nós vemos aqui que ao invés dele reclamar da situação, o escritor coloca, ao invés dele reclamar, dele murmurar, o que ele faz? Ele entra em vigília e jejum durante 3 semanas, capítulo 10, versículo 3. Veja, que ao invés dele, então ninguém quer nada com nada, eu também não vou me meter a besta, eu não sou nenhum super-homem, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, Daniel foi fazer o quê? Daniel foi jejuar, que é uma das 3 armas do crente. Palavra, jejum e oração. E ele passou o quê? Quantos dias de oração aqui? Ele fala. 3 semanas. 3 vezes 7, 21, se contarmos a semana completa. Não só a semana de trabalho, de segunda a sexta, 5 dias. Mas a semana tem 7 dias.
3 semanas são 21. Esses 21 dias ele jejuou e ele aguardou ansiosamente o quê? A resposta de Deus. Tá bem? Então veja, e aqui é colocado um título que é de um profeta também, no qual ele se inspira dentro do cativeiro. Ele diz aqui, Daniel era um profeta de lágrimas. Nós temos outro profeta, que é chamado o profeta das lágrimas, Jeremias. Enquanto Isaías molhou a sua pena no fogo, Jeremias molhou a sua pena nas lágrimas. E agora Daniel é chamado também de um profeta das lágrimas. Quer dizer, o amor era tanto por sua nação, não só pela nação, mas por Deus e pelos planos de Deus, pela vontade de Deus, que agora ele ganha o título de profeta de lágrimas. Era um homem que não tinha receios em chorar, em se derramar diante de Deus. E nós precisamos aprender isso. 2, o ser celestial. Veja, por que nós precisamos nos preparar? Primeiro, o profeta que vai ter grandes coisas de Deus, ver grandes coisas de Deus. E quando nós queremos ter ou ver, nós precisamos buscar grandes coisas para Deus. Ele também se prepara para quê? Porque a resposta será uma resposta espiritual. Veja, 2, o ser celestial em resposta à sua busca. Um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel, versículos 5 e 6. As suas descrições são parecidas com a do apóstolo João e o profeta Ezequiel tiveram, quer dizer, consequente a Apocalipse 11, 12 a 20 e Ezequiel 1, versículo 26. Ora, é conhecido de todos nós. Né? Nós estamos tratando sobre isso nas outras aulas, escatologicamente falando, nas outras lições que nós temos aqui. Agora entendam bem, para muitos exegetas, para muitos intérpretes da Bíblia, para eles isso aqui é uma quê? É uma teofania. Deus, fania, uma aparição. É uma aparição de quem? Veja, a manifestação do próprio Filho de Deus. Veja, que agora Daniel não conversa com o anjo, com o querubim, ele vai conversar com o próprio Filho de Deus. Ele vai conversar com quem? Ele vai conversar com Jesus Cristo de Nazaré. Veja que galardão maravilhoso quando nós conseguimos nos mantermos fiéis a Deus. Ainda que as aflições sejam tremendas, sejam tamanhas, as perseguições, as zombarias, mas no final, veja que Deus guardou o melhor para o final. Não estou falando que o melhor de Deus está por vir, não. Estou falando que Deus guardou o melhor dentro da obra, do processo que ele tem na vida de Daniel. O melhor está no final. Veja, agora ele está falando com o próprio Deus, ele está falando com Cristo. Então, para muitos aqui, para muitos exegetas, para muitos intérpretes, ele está falando de quê? De uma teofania. Deus, fania, uma aparição atemporânea. Não era o tempo da graça, mas o próprio Cristo vai conversar agora com Daniel. Veja, tanto é que, enquanto outras coisas, nós não vemos tamanho movimento, mas aqui os amigos de Daniel correm. Quando Paulo ouve a voz, os demais ouvem o trovão, o que os seus amigos fazem? Também tremem, caem. E Paulo diz: quem és, Senhor? Veja que agora Paulo também está conversando com Cristo. Então, interessante é que quando nós temos este contato e Deus fala conosco, isso não é um sonho. Tá? Isso aqui não é uma ilusão. Deus ainda fala com os homens. Tá bem? Ele pode falar por sua palavra, ele pode falar, mas ele pode falar conosco também face a face. Vai depender da comunhão que nós temos com ele. Aqui também nós combatemos os sensacionistas, que muita coisa ficou no tempo dos apóstolos e hoje não. É só... E tanto é que você olha para a vida e o crescimento, não tem, praticamente não tem. É como se vivesse num clube social.
Porém, aqueles que ainda acreditam neste movimento de Deus na terra, com homens e mulheres que querem ter este contato com Ele, eles estranham, eles se assustam, eles zombam, porque eles não entendem. Eles agem segundo as suas próprias razões. Mas quando o crente é espiritual e ele age, ele vive através do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, Deus vai conversar com ele. Tá? Sempre nos lembrando que a primordial forma, que a forma prioritária de Deus falar comigo e com você é através das Sagradas Escrituras. Mas isto não isenta de Deus revelar a mim, não acréscimos à Bíblia ou decréscimos à Bíblia, mas ao momento, à circunstância que eu estou vivendo, que a igreja está vivendo, e isso nós chamamos de revelação. E os que não acreditam porque não conhecem e não entendem, zombam. Tá bem? Mas o crente pentecostal, ele acredita que Deus ainda revela, que Deus ainda fala conosco. Veja que eu não estou falando das Escrituras. O canon das Escrituras foi fechado. Não há mais revelações para acrescentar ou para tirar da Bíblia, ou para reformar a Bíblia. Não. Ele vai revelar a mim momentos que eu vivo ou que a igreja está passando. E eu posso transmitir à igreja ou tê-la, essa revelação, somente para mim. Bom, então vamos mais adiante. Então nós temos aqui que Daniel, ele fica, o corpo não suporta a glória, ele não viu o rosto, mas ele viu o resplendor, a glória, e a lição nos diz que ele não suporta, ele simplesmente cai, porque todos nós, o ser humano, todos os seres humanos são frágeis diante da glória de Deus, né? Moisés viu a glória de Deus, ele ficou brilhando alguns dias. Depois, quando aquele fulgor desapareceu, ele tenta esconder. Mas veja que o ser humano, ele vai reagir de várias maneiras na presença de Deus. No caso aqui, Daniel, ele tem que ser tocado, reanimado, vamos dizer assim, por Deus, por 3 vezes. Por 3 vezes. Veja, seu corpo se enfraquece, desfalecendo com o rosto em terra. A glória divina é demais para o frágil ser humano suportar. O profeta, no entanto, experimenta a consolação. Qual é esta consolação? Por 3 vezes o Senhor vai lá e toca, né? Chega perto dele e ele novamente recompõe as suas forças. Tá? Ele experimenta esta consolação, o amparo celestial, palavras de encorajamento. E a aplicação pessoal da lição é esta: quem é amado no céu, quando prostrado e fraco, recebe a ajuda do Senhor. É por isso que muitas vezes, quando eu e você achamos que chegamos ao fim, que acabou tudo, que não tem mais jeito, e daqui a pouco nós olhamos e lembramos, e vemos nós mesmos, e nos admiramos e dizemos: eu ainda estou de pé. Me lembrei de um outro hino que diz assim: vai lá e diz para eles, avisa que eu estou de pé. Veja que a situação era tão ruim que todos já contavam com a queda do irmão, da irmã, do pastor, do missionário, do obreiro, do professor, do aluno. Até o próprio inferno já estava se rindo, achando, mas aí Deus vai lá e faz o quê? Veja, quem é amado no céu, quando prostrado, recebe a ajuda do Senhor. Aí daqui a pouco olham para ele e dizem: ué, mas você... O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus Cristo veio. Jesus Cristo tocou-me, Jesus tocou-me de paz. E quando Jesus toca no ser humano, ainda que ele esteja desfalecido, ele vai se pôr de pé. Avisa que eu estou de pé. A irmã canta desse jeito. Eu não vou citar o nome porque eu esqueço. Avisa que eu estou de pé. Então, quem é amado por Deus, o Senhor tem prazer em colocá-lo na posição do soldado. Qual é a posição de um vencedor? É de pé. No nosso caso, nós somos crentes, então a posição do vencedor é de joelhos. Porém, todo vencedor está de pé. Se eu quero ficar de pé, eu tenho que andar de joelhos. Tá bom? A batalha nas regiões celestiais, por que eu preciso me preparar? Veja que Daniel ora por 3 semanas. Por que essa resposta? Existem respostas de Deus que elas vêm quase que automaticamente. Às vezes tem resposta que demora um pouco mais. Essa aqui ficou 21 dias. Não é que Deus não tinha mandado a resposta ainda. Porém, houve uma batalha.
nas regiões celestiais, né? E ele fala que o príncipe da Pérsia, e obviamente, se ele está batalhando, não pode ser um homem, não pode ser um homem, e sabiamente o escritor explica isso na lição. Os principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, mas de um anjo maligno que obedece a Satanás. Ele vem intervir, ele vai tentar parar, entendeu? Ele vai tentar parar, até que o arcanjo Miguel ele chega para intervir, porque já estava, não é que estava demorando, era o tempo certo da resposta chegar até Daniel. Então agora vem um arcanjo, chefe, anjo, chefe de anjos, é uma classificação. Veja bem, mas nós precisamos tomar cuidado para não entrar em certas doutrinas, porque chegou um tempo, eu não sei se muitos de vocês, talvez muitos dos senhores nem se lembram disso, nem se lembrem disso, mas houve um tempo que saiu, sabe, separando bancos de igreja para os anjos sentarem, outros, aí vinham as batalhas espirituais, tal. Teve 2 livros, eu li os 2, muito famoso esse livro, né? Era sobre batalha, uma batalha espiritual, e foi se criando uns ensinos estranhos, esdrúxulos. Houve também um grupo chamado de G12, uma infinidade de coisas. Por quê? Porque simplesmente a questão aqui, veja, nós precisamos tomar cuidado, o escritor fala isso, que nós precisamos tomar cuidado com as interpretações. Por quê? Para que a gente não entre nestas ondas, nestas vibes, nestas ideias, tá? E saíram colocando nome em anjos e dividindo no inferno e colocando classes de demônios, classes disso. Tem, ninguém está falando que não tem, mas entrou-se num processo que coisas absurdas, ridículas eram ensinadas. E quantos crentes não foram levados em derredor por esses ventos de doutrina porque simplesmente eram meninos na fé? E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Nós precisamos tomar cuidado. Existe a batalha? Existe. Existe uma grande luta? Existe. Existe uma luta de Satanás contra Deus? Não. Ele não suporta um sopro. Você vai ver que com uma palavra ele vai ser lançado no inferno. A luta dele é contra mim e você. Como ele não pode atingir Deus, ele vai vir para cima de nós. E nós temos que estar preparados. Veja, então existem essas batalhas. Existem, é lógico que nós acreditamos em tudo isso. Mas precisamos tomar cuidado para não entrar. Aí depois disso veio regressão, cura interior, não sei o que mais lá, e demônio familiar, e não sei o que é família. Amigo, você aceitou Jesus como Salvador, você aceitou o pacote que Jesus traz para a sua vida. Libertação, salvação, tanana, tudo. Tá? Você não precisa ficar entrando em determinados processos humanos para que você tenha libertação. Ora, Cristo é o meu libertador. Ora, se ele não... Vamos lá, no caso, vamos aqui, hipoteticamente falando. Se Cristo não me libertou, você acha que uma sessão conversando com alguém, ou com alguns, ou passando 3 dias, sei lá, 4 dias num determinado lugar, vai mudar alguma coisa na minha vida? É lógico que não. Ora, se Cristo não fez, quem vai fazer? Eu não estou querendo ser radical, eu só peço para tomar cuidado. Tá bem? Veja bem, o escritor ele coloca aqui no final, porque fica evidente que o que acontece na Terra tem implicações das regiões celestiais. É óbvio, é óbvio. É por isso que quem anda nas regiões celestiais, de onde que ele está vagando, de onde que ele está andando, é lógico que as minhas atitudes têm, porém, eu tenho que tomar cuidado com os excessos. Eu preciso tomar cuidado com os excessos. E esses excessos, muitos se aproveitaram e enganaram a muitos. Foram chamados de profetas, de profetisas. O crente não pode ficar doente, o crente não pode isso. Ora, Eliseu morreu doente. Então quer dizer que Eliseu estava em pecado, não tinha parte com Deus? Deus não tinha nada a ver com Eliseu?
Vejam bem, é esses excessos que a gente precisa tomar cuidado. É por isso que eu sempre te digo, vá para a igreja, vá para os cultos de doutrina, vá para a escola bíblica dominical, converse com seu professor, converse com seu superintendente, converse com seu pastor. Se você tiver dúvidas, você precisa. Tá? Não é sair por aí com coisas de meninos espirituais. E eu tenho um livro aqui chamado, deve ter décadas esse livro, eu esqueci, eu podia ter pego ele para mostrar para vocês. Existiram AGEs, convenções para se combater algumas ideias por causa deste tema. Tá? Para trazer a visão correta, não uma visão míope, estrábica, uma visão correta destas batalhas. E nós precisamos tomar cuidado. Tem ainda os livros por aí, procura, compra, para que você não caia no conto, vamos dizer de novo, no conto do vigário. Tá bem? Então eu gastei bastante tempo nesse primeiro período, por quê? Porque é um preparo, nós precisamos nos preparar. Se nós queremos viver grandes coisas de Deus, nós precisamos buscar grandes coisas para Deus, mas não podemos estar despreparados. Ora, tudo que eu vou fazer, eu tenho que me preparar para viver uma vida, vamos dizer, altamente espiritual. Eu também preciso me preparar para isso. Ora, e como é que eu me preparo? Eu vou me preparar orando, jejuando, estudando, cultuando a Deus, ouvindo aqueles a quem Deus colocou para me e para te ensinar. Tá bem? É por isso que eu disse no início, nós não temos por visão excluirmos ou que o aluno não vá. Nós estamos aqui trazendo subsídios para que você possa, junto com o seu e com o que o seu professor vai passar no domingo de manhã ou outro dia, você tenha uma visão mais ampla, tá bem? Desta doutrina, deste ensinamento. 2. A revelação do futuro. Veja, futuro pode ser um futuro próximo, como nós veremos aqui, um futuro imediato, mas também um futuro mais longínquo, tá bem? Do tempo de Daniel, agora para os nossos dias e para um futuro além dos nossos dias. Já existem denominações que não acreditam nisso. E tão bonitinho, falam bonito, explicam, então trazem até bases bíblicas. Porém, veja, nós precisamos aprender como realmente está. Como realmente está. Veja que um tem revelação, porque um anjo chamado não sei o quê veio falar com ele. Aí deu a ele tábuas. Outro, a regente, viveu de sonhos. O outro, o Criador, disse que viu, uma cobra falou com ele, e ele sentado debaixo da... Aí criou lá os 3 cestos, o tripitaka. Quer dizer, são tudo filosofias bonitas, porém não trazem salvação. A nossa foi inspirada, cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, que por cerca de 1.600 anos eles escreveram a Bíblia, cujo cânon foi fechado. Se eu não me engano, no ano de 95, 98, alguma coisa assim. Por isso que eu sempre digo, cerca de, aquele C minúsculo, ponto e a data, porque não dá para precisar algumas coisas, principalmente quando eu não me lembro. Então, vejam bem, e quem foi que trouxe esta revelação para estes 40 homens? O Espírito Santo de Deus. Não foi cobra, não foi um anjo chamado Moroni, não foi isso, não foi aquilo, não foi... o cabra não foi lá e cavou o chão e achou enterrado alguma coisa e ali passou a viver, mas era uma vida promíscua, uma vida de pecado, e dizia que Deus estava falando com ele. Então vamos prestar atenção. Tudo que você for acreditar, procure o início. Procure o início. Como se deu aquilo, como começou aquela ideia, aquela filosofia. E você vai ver que acreditar, vamos colocar uma coisa aqui interessante, acreditar no criacionismo é muito mais inteligente e coerente do que acreditar no evolucionismo. E você vai ver, quando você começar a comparar essas ideias bonitinhas que você vê por aí, em outras denominações, outros canais,
você vai achar bonitinho, aí quando você for buscar lá no princípio, você vai ver que não tem nada a ver com Deus. Não existe nada de Deus nisso. Então agora a visão do futuro. Tá bem? O objetivo, então, primeiro é o quê? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tem anotações? Tem. Eu tenho papéis porque eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, tá? Sem lembrar de uma canção antiga, mas eu gosto de escrever. Então vejam bem, enfraquecido pelo que havia visto e ouvido, Daniel é tocado e fortalecido 3 vezes. Nós já falamos sobre isso. Afinal, o Deus que move nações e reis, demonstra o quê? Um incrível cuidado com aqueles que são fiéis a ele. Por fim, Daniel fica sabendo que a guerra não havia acabado. Tá bem? Nós já falamos sobre isso. O cuidado de Deus, a vida de fidelidade com Deus, o buscar a Deus, o estar diante de Deus, e Deus vai cuidar também de nós naqueles momentos em que que eu até citei, avisa que eu estou de pé. Por que eu estou de pé? Porque Cristo, aquele que é amado no céu, Cristo levanta, Cristo coloca de pé novamente, põe na posição de vencedor e de batalhador e de soldado, que nós somos de Cristo. Tá bom? Então vejam bem, a visão do futuro. Daniel fica sabendo que a guerra não havia acabado. Aquela guerra que ele está. Mas o irmão Maurício, o cativeiro não só estava acabando? Você acabou de dizer que o cativeiro estava terminando, o pessoal estava até liberado, o rei já tinha mandado, acho que se não me engano, já tinha dado liberdade para o povo ir embora? Sim, mas ele não está falando daquela guerra. Veja, por isso que nós estamos falando escatologicamente. Agora, o futuro, por isso que falou de futuro. Futuro imediato. No capítulo 11, Deus revela eventos que estavam para acontecer no futuro imediato de Israel. Eles se desdobram no período interbíblico, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabe aquela pagininha branca em branco que tem entre o Antigo, entre Malaquias e Mateus? Esse é chamado de período interbíblico. É um período em que Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. Veja que diz, sem éfode e sem sacrifício. 400 anos. É nesse momento que nós vamos ver aí alguns livros que nós conhecemos como apócrifos, algumas histórias, ou não canônicos, ou espúrios, não sei qual o termo que você vai usar, mas neste momento aqui, ele fala o tempo imediato, ele está falando do período interbíblico. O que é interbíblico? É entre a Bíblia, o Antigo Testamento, veterotestamentários, os escritos veterotestamentários e os escritos neotestamentários. Tá bem? Então aqui, neste interim, ele coloca aqui, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. E envolve o quê? Deixa eu achar, perdi, preparando-se, 2, uma sucessão de reis, que vai de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre Magno, quer dizer, o rei, e contemplam profecias sobre Síria, não é a Síria, mas Síria e Egito, e suas guerras envolvendo os judeus, incluindo Antíoco Epifânio, o homem vil, torturador de Israel, de quem tratamos anteriormente. Lembram? Falamos na lição, 1 ou 2 lições anteriores sobre Antíoco Epifânio. Epifânio é outra palavra também para uma deidade. Ele se considerava Deus, ele era uma representação de Deus, ele era uma deidade, epifania. Você ouve muito isso nas coisas por aí. Eu tive uma epifania. Então esse homem se chama, e ele é uma pessoa perversa, maligna, ruim, tanto é que ele é uma figura do anticristo. Eu estou passando um pouco o carro aqui na frente dos bois. Torturador de Israel, de quem tratamos anteriormente. A passagem descreve minuciosamente intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. Veja, a porcentagem de acerto desses escritos foi tão grande que alguns chegaram a pensar que não foi escrito no tempo de Daniel, mas foi escrito no tempo aí depois dos acontecimentos. Tamanha a certeza, a porcentagem, deu 100% de acerto
daquilo que foi profetizado com o que aconteceu. Tanto é que alguns vão falar, não é possível, poxa, alguém escreveu isso aí depois. Isso é normal. Por quê? Porque a razão, o homem natural, o homem carnal, ele sempre, e até alguns crentes, eles vão tentar entender as coisas de Deus racionalmente, pela razão. E pela razão não se entende. Ora, a fé é o firme fundamento. E como é que eu vou entender racionalmente um milagre? Como é que eu vou entender pela razão um morto ressuscitado? Como é que eu vou entender pela razão um corpo sendo transformado, trasladado, raptos? Como é que eu vou entender pela razão que Deus se fez homem e habitou entre nós? Como que eu vou entender pela razão 99,99999% da Bíblia racionalmente, se ela é um livro altamente espiritual? Então não tem como. Então as pessoas vão criar formas, meios para explicar esse tipo de coisa. Obviamente que serão explicações ridículas. Tá bem? Quem não ouviu algum tempo atrás aí, que vai vir um tempo que uma grande nave espacial vai vir e vai levar. Lógico. Foi um período que os crentes ainda falavam muito sobre o arrebatamento da igreja. Aí daqui a pouco já saiu uma história que vai vir uma grande nave espacial e vai arrebatar. Quer dizer, vai arrebatar o quê? Só crente? Crente que não acredita em OVNI? Crente que não acredita em extraterrestres? Crente que não acredita em vida em outros planetas? Vai tirar só eles? Para quê? Para matar? Para jogar no buraco? Para que vai ser? Ou para tentar converter a mente dos crentes? Você vê que as explicações são ridículas. Eles começam a criar fábulas para confundir. Obviamente, quando acontecer o arrebatamento, eles terão uma história. Eu vou citar novamente. Eu ouvi, e foi de madrugada, eu ouvi no início da minha conversão, é chamada A Última Trombeta. Eu ouvi no canal do pastor Elcio. Se você puder assistir, assista. É chamada A Última Trombeta. Está acontecendo, né? As notícias são transmitidas de Oslo, a capital da Noruega e tal. E eu me lembro que o novo convertido, logicamente, você vai ficar assustado. Hoje eu fiquei feliz. Eu assisti de madrugada. Feliz ouvindo aquelas vozes que antigamente me deixavam meio cabreiro, vamos dizer assim, meio assustado. Agora não. Por quê? Porque nós chegamos ao entendimento de que o futuro imediato, ele já aconteceu. E que algumas fábulas são inventadas. Veja, alguém aqui chegou ao ponto de pensar que o livro foi escrito depois dos acontecimentos. Tamanho o acerto. Tamanha a realidade, os detalhes, a riqueza de detalhes. Então veja, contudo a predição dos eventos históricos centenas de anos antes de sua ocorrência mostra que a palavra de Deus não cai por terra. Óbvio que mostra que quem mandou escrever, quem inspirou essa escritura, não erra. Por isso nós dizemos que Deus é imutável. E a palavra dele também. É infalível e a palavra dele também. É inerrante a palavra dele também. É suficiente Cristo na minha vida e a palavra dele também. Então nós temos qualidades na Bíblia que demonstram que ela foi escrita por homens, porém homens que receberam revelações, inspiração de Deus, ou do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. Tá? E quanto concluído, eles vão inventar alguma coisa quando der o arrebatamento da igreja. Ninguém vai querer reconhecer de antemão. Mas alguns que ficarão vão ter que anunciar. Olha, foi Cristo. Tem isso também. Tem alguém que fala, né? Agora foi, agora sim. E eu perdi a oportunidade. Jesus veio e buscou a sua igreja. É uma coisa linda. A Última Trombeta. É lindíssimo. Jovem, assista. Ouça. Pelo menos aquela narrativa. E você vai ver que coisa incrível. Não sou um jovem, quem nos ouvir nesta aula, preste atenção. Eu ouvi, já tem mais de 30 anos que eu ouvi essa passagem. A Última Trombeta. É uma coisa linda, é muito bonita.
Então vejam bem, o futuro imediato nós acabamos de dizer, que foi o que aconteceu até com o Antíoco Epifânio, tal, que é um antitipo, vamos dizer assim, ele é um tipo do anticristo, né? Vou passando um pouquinho. Agora vamos para o futuro remoto, quer dizer, à frente, futuro que estará à frente. O versículo 36 em diante temos o futuro remoto de Israel, o tempo de angústia de Jacó. Então ele cita aqui John Lennox, este capítulo também foi escrito para avisar, né? Abrimos aspas aqui para John Lennox. Este capítulo também foi escrito para avisar as pessoas no futuro, da perspectiva de Daniel, sobre o perigo de interpretar erroneamente os sinais dos tempos. E pensar que o tempo do fim chegou, quando não chegou. Então veja, eu expus a vocês coisas que aconteceram na década de 90. Foi um boom de ideias, de pensamentos e de criações, e aquilo foi criando um movimento estranho dentro da igreja. Cismas, divisões, rachas nas igrejas. Entenderam? Por causa de uma coisa, de uma interpretação incorreta. Então, muitas vezes nós podemos pensar assim, mas se eu errar, eu errei. Não, se você errar, você expõe almas para o inferno. Professor, superintendente, eu, vocês, se nós errarmos, nós expomos almas para o inferno. Veja bem, lá fora, no mundo da segurança, é uma estatística, é um número, na área da saúde é uma estatística, que mais um que ficou na mesa de cirurgia ou no leito do hospital, mas nós não. Nós precisamos tomar cuidado que a nossa estatística, a nossa visão é diferente. Não é só mais um número. Infelizmente é mais uma alma que, além de perder a vida, vai ser lançada por causa da nossa interpretação incorreta. Por isso, eu tenho um amigo que sempre diz assim, quem anda com Jesus não erra. Ande pelo caminho fácil, faça o correto, faça o simples. Continue na pegada da igreja, continue na pegada dos nossos antepassados, continue, vamos dizer ali, na picada, continue ali no caminho estreito, você não vai errar. Não tem nem como cair, porque é estreito, você vai ali apertadinho, você vai andando. Então nós precisamos tomar cuidado. Ele diz aqui que nós precisamos tomar cuidado com interpretações errôneas. Veja, este é um erro muito frequente dentre aqueles que usam a doutrina das últimas coisas, quer dizer, a escatologia, como um recurso especulativo e sensacionalista. Para alguns é uma mera especulação, para outros é uma forma de se apresentar, de se aparecer. É um espetáculo, veja, ele diz aqui, deixa eu achar, sensacionalistas. Tá? Vão usar como se eles fossem os únicos intérpretes da doutrina da escatologia bíblica. Como se fossem os únicos dotados por Deus para trazer as revelações e as interpretações. E às vezes o que eles trazem não passa isso aqui da Bíblia. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bom? Especialmente, veja, o fato é que a passagem é um quadro profético futuro do anticristo. Por isso eu disse que eu passei o carro na frente dos bois. O povo escolhido de Deus, sua atuação, futuro anticristo, e sua atuação especialmente contra o povo escolhido de Deus, será um grande líder mundial com poder político e bélico que procurará destruir Israel. Então vejam bem, remotamente a visão de Daniel está apontando para quem? Para o anticristo. Tá? Que nós estamos estudando tanto na lição dos jovens quanto na lição dos juvenis. Então, nas duas classes nós estamos falando sobre escatologia. Então é bom que um acompanhe o outro. Tá bem? Estamos usando uma linguagem bem acessível, nos mantendo no que está escrito na revista, nada. Não estou falando porque existem grandes professores, grandes canais, grandes irmãos que eles trazem subsídios além. Então, mas eu achei por bem me manter na lição, na revista, para nós para não criarmos uma... eu tenho 30 minutos para falar e tenho uma explicação de 120 minutos. Fica difícil. Tá bem? Então veja que aqui ele vai falar sobre o quê? Que esse anticristo, tudo que você vê com esse prefixo anti, quer dizer contra, contrário, oposto, oposição, e assim
sucessivamente, consequentemente, você vai ver, você vai ter os seus sinônimos. Então, aqui ele fala do anticristo. Quando Daniel teve a visão lá, ela se cumpriu nos tempos interbíblicos e vai se cumprir no tempo futuro, que para nós serve como alerta. Para quê? 3. Armagedon e as últimas coisas. Da batalha final, o tempo do fim, capítulo 11, 40, aponta para o período da tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel. Nós estamos falando isso nas 2 lições. As 70 semanas de Daniel foi interrompida, nós tivemos isso na última aula, e agora nós vivemos o tempo dos gentios, o tempo da igreja, também já estamos há mais de 2000 anos vivendo nesse tempo, porém no arrebatamento da igreja, que é um bom sinal disso que nós vamos falar, aí os olhos voltam totalmente para Israel, os olhos de Deus, onde você vai ter aí uma semana de anos, uma semana 7 dias, serão 7 anos, a 70ª, ou a 70ª não, 70ª semana de Daniel. 70ª é outra coisa, tá? É uma tradução da Bíblia, a tradução dos 70, tá bem? A 70ª semana, onde você tem a primeira parte, nós vamos ver aqui. A primeira parte vai ser uma parte mais tranquila, a segunda parte, aí sim, ela é chamada de a grande tribulação. Porém, esses 7 anos, todo ele é chamado de grande tribulação. Os exércitos do anticristo se reuniam para destruir Israel no vale do Armagedon, Apocalipse 16. Eu falei na aula passada para vocês darem uma olhada nestes termos, neste lugar. Você vai lá, pesquise a história deste vale, o que aconteceu, tá? Por quê? Como, quando e por que vai voltar a este lugar. Estou sendo avisado que já estou falando há 60 minutos. Eu precisaria de mais 60, porém não o temos. Não é que não temos, temos, mas não podemos. Então vejam bem, como ele vai ser, obviamente, um líder político, altamente politizado e com uma força bélica gigantesca, qual nunca foi visto, as potências que nós vemos hoje não pega, vamos dizer assim, do linguajar aqui do interior, não pega nem beira com esse cabra aqui. Por quê? Ele vai ter todo o globo terrestre nas suas mãos. Tudo estará debaixo do seu controle. Todos estarão debaixo do seu controle. Então vamos lá? Será um enfrentamento bélico espiritual que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel, terá como palco as montanhas de Megido, tá bom? Que é a mesma coisa de Armagedon, tá? Ou Armigdor em hebraico. Vai lá, dá uma olhada, estuda lá. Não terá condições de vencer pelas armas humanas. Aqui está a lição interessante. Israel, por mais que seja Israel, por mais o simples fato de ser Israel, não lhe confere nenhum tipo de privilégio na questão da salvação. Ora, se ele é judeu, ele vai ter que aceitar a Jesus como Salvador. Não há nenhum privilégio. Amamos Israel, oramos pela paz de Israel. Falamos para Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Yahvé é o único Deus. Mas se eles quiserem entrar, veja que essa batalha ele chama de bélico espiritual. Quer dizer, não será só uma guerra com armas humanas. Não, vai ter que acontecer um evento espiritual para que os judeus vençam. Para que os judeus vençam. Porém, eles precisam reconhecer, veja, eles precisam reconhecer Jesus Cristo. Não só conhecer aqueles a quem traspassaram, mas reconhecê-lo como o Senhor e o Messias. É aqui que está a diferença. Eles não reconheceram Jesus como Messias, porque eles esperavam, nós não vamos entrar nesse assunto também, eles esperavam Jesus Cristo diferente, e arrancasse da espada, derrubasse o governo romano e restituísse a glória de Israel. Jesus vem montado num jumento, filho de jumento. A placar está arrastando no chão. Daqui a pouco ele está preso, mas esse é rei, está apanhando, nem reage. E como que ele é Deus? E ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Agora ele vai voltar. E eu quero ver os homens fazer com ele o que fizeram na primeira vinda. Na primeira vinda ele vem como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi levado para o matador. Mas agora ele volta como o leão da tribo de Judá. Vai lá e pega na juba do leão. Duvido.
Tá bom? Então vamos mais adiante aqui. O livramento divino. Falamos que vai ser uma batalha não somente bélica, mas espiritual, quer dizer, não somente com armas humanas, mas principalmente vai ser vencida pelo quê? Por uma atuação miraculosa, milagrosa, por um aparecimento. Onde? 2. Livramento divino. Daniel deve ter sentido alívio ou conforto ao ouvir o restante da profecia no capítulo 12. Após ter a noção do período sombrio da grande tribulação, do tempo de angústia, ele fica sabendo que Deus enviará o arcanjo Miguel para proteger o povo de Israel durante a batalha final. Esta revelação tem o seu paralelo. Por que nós estamos lendo tudo? Para que eu e você não venhamos a nos perder na ideia. Veja, Deus dará livramento ao seu povo quando ele reconhecer que Jesus é o Messias, é o Machia. Veja, Ezequiel, capítulo 37. O Senhor à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo, o falso profeta, e os lançará no lago de fogo, e os exércitos inimigos serão destruídos. Veja que a vitória vem por um momento, por um movimento celeste, por uma participação espiritual. E, obviamente, como eu já disse, veja, como é que você vai entender uma situação? Imagine esta situação. A batalha aqui na terra e esses exércitos vindo aqui para batalhar. Se não for pela fé, meu querido irmão, se você não for um homem, uma mulher, um ser humano espiritual, um crente espiritual, você vai ficar perdido aqui, vai viajar completamente na história. E é por isso que eu disse, querido, e vou repetir, frequente a escola bíblica dominical, vá para a igreja, frequente os cultos de doutrina, participe dos cultos na tua igreja. Não existe isso de ser crente em casa. Eu não preciso ir para a igreja. Outra ideia funesta, maquiavélica, perturbadora, para não dizer infernal. Aí põe um nome bonitinho, desigrejados. Não é desigrejados, querido. Era um outro termo antigamente. Tá? Eu também não vou citar, porque eu também não vou ficar dando munição para meu inimigo. Mas vejam bem, nós precisamos, são termos bonitinhos, sabe? São denominações bonitinhas, até agradávelzinhas. Porém, são diabólicas. Eu vou repetir, a minha intenção aqui não é de tirar da escola dominical. Não, é pôr um pouquinho mais aí de azeite, de farinha na panela, para que a hora que for engrossar o caldo, tenha bastante farinha. Aí tem a daqui, tem a sua, tem a da escola bíblica dominical, e você vai ter uma visão mais ampla, uma cosmovisão espiritual maior do mundo, do diabo e da carne, que são os nossos 3 maiores inimigos. Tá bem? Então veja bem, o livramento divino, Jesus Cristo vai aparecer montado no cavalo branco, acompanhado de um exército de cavalos brancos, veja que está no plural, e vencerá o anticristo e o falso profeta. Tá bem? E depois aqui ele coloca como isto, a ressurreição dos mortos. Né? Aí ele coloca aqui, olha, a declaração do versículo 2 do capítulo 12 refere à ressurreição dos justos e dos injustos, em consonância com outras passagens das Escrituras. João capítulo 5, versículo 29 e Atos 24, 15. Tá? Porém, você vai ver isso aqui, como ele mesmo diz, em 2 etapas. A ressurreição dos santos e a trasladação dos santos, quer dizer, o arrebatamento dos santos, um período. Tá? Aqui os mortos ressuscitarão no capítulo 12. Mas dos ímpios para a vergonha e desprezo eterno. Veja que ele coloca aqui, será dada a ressurreição dos ímpios, dos injustos, será dada após o milênio. Capítulo 20, que tem outro acontecimento aqui também, para a eterna condenação. Para a eterna condenação. Então não vamos confundir, vai ressuscitar todo mundo junto. Não. A primeira ressurreição, o arrebatamento. Santos. O segundo, os ímpios que não acreditaram, que não aceitaram a Jesus, não morreram no Antigo Testamento, não morreram na esperança dos santos. Condenação. Aí, depois do milênio, após o milênio, tá bem? Vai ter mais um evento, blá, 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 e agora todo mundo lançado. Os que não estiverem inscritos no livro da vida serão lançados no fogo
que arde no lago que arde com fogo e enxofre. Concluindo a missão profética, quer dizer, Daniel está chegando ao final da sua missão. Como é bom, irmãos, vermos o crente começar e terminar. Como é triste nós vemos alguns caindo pelo meio do caminho, parando, deitando, cometendo atrocidades. E nós precisamos tomar cuidado. Mas aqui, olha, concluindo a missão, Daniel, do jeito que ele chegou, agora ele está concluindo a sua missão. O mesmo caráter, a mesma ética, a mesma fidelidade a Deus, a mesma fidelidade aos reis. Ele nunca foi uma pessoa que, por mais que Deus o privilegiasse com visões, ele nunca se sobrepôs aos seus líderes, Romanos capítulo 13. Pelo contrário, ele até, quando ele via que fulano e cicrano não ia ouvir, ele dava conselhos, diz, não continua nisso, vai devagar, para com isso aí. Então Daniel nunca tentou se colocar acima pelo privilégio de ser um grande profeta, de ter revelações, sonhos e agora conversando com o próprio Filho de Deus. Então, concluindo a missão profética, em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro até o tempo, até ao fim do tempo. Tá? E o interessante é que ele vai explicar aqui que selos é a mesma coisa de hoje. Se você põe uma carta de qualquer maneira, só o nome do remetente e também onde ela tem que chegar, ou quem a escreveu, qualquer um pode abrir. Mas a partir do momento que você vai a uma agência do correio e ele manda um carimbo ali, ninguém, é inviolável, ninguém pode pôr a mão, ninguém pode abrir a sua correspondência. Também ninguém pode abrir, ninguém pode mexer na sua correspondência a partir do selo. Alguns outros lugares vão pôr uma chancela. É um carimbo que ele não usa tinta, mas ele vai comprimir a folha de papel de uma tal maneira que ele vai deixar uma marca chamada marca indelével. Você vai passar a mão, você vai sentir. Geralmente documentos oficiais, o rapaz quando vai servir o exército ou algum outro documento, ele vai bater um carimbo ali que qualquer movimentozinho, qualquer tipo de tentativa de fazer um cambalacho com o documento vai denunciar a fraude, vai denunciar a tentativa e isso é chamado de chancela. Carimbo, aperta de um jeito que a marca fica ali, não tem como apagar. O carimbo, então, com o tempo, a tinta de carimbo ela pode até subir, mas esta já. Então, o que ele quis dizer aqui, sela, ele disse assim, olha, você bate o selo aí, para quê? Para dar credibilidade, para que todos os que vejam, quando alguém vê uma carta selada, ele não abre. Achou na rua, caiu, por um descuido caiu do caminhão, do correio, da bolsa, do carteiro, caiu. Mas se o fulano for uma pessoa de bem, que achou, ele vai ver o carimbo, ele vai devolver à agência. Tá? E se ele for uma pessoa boa ainda também, e for um vizinho dele, ele sabe onde é a rua, ele leva lá e coloca na caixinha do correio. Mas o mal, o que ele vai fazer? Eu acho que ele vai... Bom, tem gente para todo tipo de coisa. E não é disso que nós estamos falando agora. Então, veja bem, então ele estava colocando ali esta chancela, este carimbo, este selo, para quê? Para que ela tivesse validade ou credibilidade ou veracidade pública. Por que pública? Porque muitos iam ver estas escrituras. Aí ele fala que muitos correrão de uma parte para a outra, conhecimento se multiplicará. Tá bem? E ele coloca aqui que este conhecimento não é um conhecimento das ciências humanas, mas é o conhecimento dessa escritura, desta revelação, desta profecia. Tá bem? Então as escrituras, nosso conhecimento se expande pela graça de Deus. Após perguntar ao homem vestido de linho sobre o tempo em que aquelas coisas aconteceriam e de humildemente reconhecer que não havia entendido a resposta enigmática, lhe fora dado, nos versículos 6 a 8, o ser celestial diz para Daniel prosseguir. Afinal, tais palavras teriam seu cumprimento.
Veja, disse assim, Daniel, não se preocupe, você vai chegar no seu fim, mas essas palavras vão se completar. Esse fim é outro fim, está um pouco mais adiante. Tá bem? Então descansa, Daniel, descansa. Né? Assim como você descansou lá na cova dos leões, confiando em Deus, descansa. Após perguntar ao homem celestial, Daniel conseguir, afinal, tais palavras teriam cumprimento. Deus fará. Não, podemos não saber ao certo tempo exato de cada ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor. Por isto é bem-aventurado aquele que espera, pois descansará. Então, nós temos aqui dois descansos. Podemos descansar agora e esperarmos o Senhor confiadamente, e vamos descansar um dia. Talvez eu vá para a campa fria, talvez eu participe do arrebatamento, mas de uma forma ou de outra, aí sim nós descansaremos para sempre. Confie no Senhor, mantenha-se fiel como Daniel se manteve fiel. Rejeite todos os manjares do mundo e coma somente na mesa de um rei, que está preparada no Salmo 23. Coma somente na mesa do Rei Jesus. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.